Continuando, né? Deixa eu ver se tá tudo certinho. É isso. Eu vou avançar agora para onde a gente parou da apresentação. Deixa eu ver. Isso, aqui mesmo. Glória somente a Deus, né? Aprender que devemos louvar a Cristo por tudo. Estamos juntos? Estamos sim. Beleza. A oração que Jesus nos ensinou, né? Eu vou ler mais uma vez aqui. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí, que nem a gente estava conversando, a proposta da apresentação é falar sobre glória a Deus, né? Aí, eu começo te fazendo a pergunta: por que nós damos glória a Deus? Ele nos criou, né? Nos deu a vida. Que Deu o seu filho unigênito para salvar a gente. Isso, muito bom. Muito bom. Foi bem objetivo, né? Mas a resposta está excelente. Realmente, que nem a gente estava conversando, eu separei esse versículo de Apocalipse 4:11, que diz assim: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Realmente, nem nesse versículo ele fala assim: és digno, entendeu? Para começar, Deus é digno de receber a glória, entende? E ele ainda comenta assim: de receber a glória, depois por quê, entendeu? O motivo pelo qual ele receber a glória é porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas, entende? Por exemplo, realmente, quem é tão grande, tão majestoso quanto Deus, entende? Quem fez o que ele fez? Os feitos de Deus, né? Não há nenhum ser assim tão grande quanto Deus, entende? É isso que ele está querendo dizer. E, portanto, ele é digno de receber a glória. Então, nada mais que porque ele é digno, entende? A resposta é bem objetiva, né? Mas ele é digno de receber a glória. É pelo que ele é, né? Pelo que ele fez, porque ele merece, porque ele pelos seus atributos, pela sua natureza. Entende? Estou anotando. Aí, continuando. Apocalipse 4:11, né? Isso, Apocalipse 4:11. Continuando, porque podemos dar glória a mais alguém? Acho que não. Acho que não, por quê? Porque acho que só Deus pode receber a glória. Ele criou tudo. Ele é o único digno. É verdade, né? Perguntando assim, realmente a resposta é bem simples, né? Não é uma pergunta bem tranquila, né? Mas é bom a gente conversar sobre isso. Inclusive, porque houve vários momentos na Bíblia onde o povo foi induzido a dar glória a alguém além de Deus, entendeu? Então, assim a gente sabe, né, e tal, uma pergunta até bem simples, mas isso é importante a gente meditar sobre isso, sabe? Por exemplo, eu separei até mesmo uma outra passagem de Apocalipse 22, 8 e 9. Olha só o que ele comenta. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo, para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Tá vendo? Realmente, o João, né, após receber toda aquela revelação descrita no livro de Apocalipse, ele realmente ficou tão impressionado que ele até mesmo se prostrou aos pés dos anjos, né, que nem mencionar nesse versículo, para poder adorar ele. Mas ele falou assim: olha, não faça isso, eu sou servo como você. Realmente, os anjos, até mesmo, se não me engano, em Hebreus, falam que eles realmente são seres mais fortes, né, que nós e tal, seres celestiais, mas só que
Ele mesmo, o anjo, comenta assim que ele mesmo é servo de Deus, como nós também somos servos de Deus, entende? Ele se coloca assim dessa forma como um servo, como nós, entendeu? Como as pessoas. E ele comenta assim, adore a Deus, entendeu? Então, realmente, o próprio anjo se volta e aponta para quem realmente que deve ser adorado, entende? Mesmo o próprio anjo sendo um ser celestial. Continuando. Essa passagem é bem objetiva também sobre isso, de Deuteronômio, onde os 10 mandamentos mencionam sobre a glória a Deus, né? Olha só o que ele fala. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações, os que me amam e guardam os meus mandamentos. Reparou que ele fala assim, não terás outros deuses além de mim, entende? Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, não se prostrará de ele, nem lhe prestará culto, entende? Nossa adoração, nosso culto está voltado para Deus. Até mesmo quando nós vamos na igreja por causa de Deus, não é por causa das pessoas, não é por causa do pastor, é por causa de Deus, para poder ouvir na palavra de Deus, né, a orientação de Deus para nossas vidas, entendermos melhor da sua palavra, convivermos uns com os outros, edificarmos uns aos outros. E ao longo da Bíblia toda, Deus fala como ele quer ser adorado, entende? Fala como deve ser feito o culto a Deus. A gente não chega na igreja ou não faz, ou até mesmo em outro lugar, assim, qualquer lugar, nossa própria vida, né, como culto a Deus, a gente não faz assim como a gente acha melhor, entendeu? Como a gente acha que é bom, conforme a gente se sente agradável, conforme dá arrepio, conforme a gente se emociona, não, entende? A gente cultua a Deus conforme ele fala. Ao longo da Bíblia toda ele fala, desde lá mesmo da construção do templo, ele falando, o templo deve ser construído desta forma. Até mesmo lá no tabernáculo também, com Moisés, no deserto, ele falou, o que deve ser feito no tabernáculo deve ser feito dessa forma, o sacrifício deve ser feito dessa forma. Até mesmo Paulo escreve em Coríntios, né, como deve ser feito o culto a Deus, deve ser feito com ordem e decência, né? Lá mencionam bastante sobre isso. Mas continuando, esses foram só uns comentários assim, sobre o culto, né? Mas voltando sobre glória, né? Vou passar para a próxima passagem. Quer comentar alguma coisa, Pedrinho? Não, pode ficar. É Apocalipse o que mesmo? A outra passagem que a gente leu foi Apocalipse 22. Isso. Essa que a gente leu agora está em Deuteronômio 5, 6 e 10. Show? Pronto, pode prosseguir. Beleza. Até aí, quer comentar alguma coisa? Não, show. Então vamos lá, continuando. Essa passagem também acho bem objetiva sobre esse tema, né? E fica em Isaías 42, 8. Diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem mais o meu louvor. Entende? Nossa, essa acho bem objetiva mesmo, e uma passagem assim, bem impressionante. Entende? Realmente, que Deus não divide sua glória com ninguém. Entende? E realmente isso. Até mesmo o foco do nosso louvor é Deus. Entende? A gente não louva a Deus para agradar o público, agradar a igreja, ou agradar... Não, a gente louva para agradar a Deus. A gente o louvor, até mesmo o que está sendo dito, o que é falar, deve exaltar a Deus, exaltar suas características, seus atributos, seus feitos, entende? Exaltar a Deus. Beleza? Continuando? Agora, beleza. A gente comentou que a gente não pode adorar ninguém além de Deus, correto? Sim. Agora a gente vai aprofundar um pouco aí nesse assunto, entendeu? Fazendo até uma pergunta que já pode ser um pouco mais difícil. Dependendo, né? Claro. Aí eu te pergunto, então não podemos glorificar a Jesus? Eu acho que não, porque como você disse, Deus
Deus não divide a sua glória com ninguém. Aham. Até mesmo aquela passagem de Isaías 42:8 já fala sobre isso, né? Deus não divide sua glória com ninguém, né? Ó, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem mais o meu louvor, né? Então, mas olha só. Antes mesmo, Pedrinho, de a gente concluir sobre alguma coisa, né, acerca desse tema, é importante que a gente termine, né, de comentar tudo para depois a gente começar a chegar a algumas conclusões, né? A gente também não vai tirar alguma conclusão baseada assim, em pequenos trechos, mas sim como uma Bíblia como um todo, né? Claro. Ou até mesmo antes de você chegar a alguma conclusão ou alguém, é importante terminar o que a gente está falando, né? O assunto. Entende? Mas agora, continuando. Eu separei essa passagem de Apocalipse 5, 9 e 14. Ela é um pouco grande, mas você está conseguindo enxergar direitinho? Eu vou aproximar para a gente ler aos poucos. Mas ela fica em Apocalipse 5, versículo 9 ao versículo 14. Entende? Antes de a gente tirar algumas conclusões, vamos ler mais alguns outros versículos da Bíblia. Olha o que ele menciona. Pode começar? E eles cantaram um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Antes de continuar, de quem que ele está falando? Até aí, onde a gente leu. Jesus? Isso, boa, de Jesus. Por que Jesus? Quem está falando? O que te levou a concluir que é Jesus? Foste morto e com teu sangue compraste Deus, o homem de toda a tribo, língua, e povo e nação. Perfeito. Realmente, eu estou falando sobre o sacrifício de Jesus na cruz, para pagar pelos nossos pecados, que nos salvou, né? Nos reconciliou com Deus, nos permitindo o perdão de Deus e a vida eterna. Aí, continuando. Tu constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Eles cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foste morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Entende? Agora, quando ele diz o Cordeiro, você percebe que está com letra maiúscula? Sim. Entende? Ao dizer o Cordeiro, até mesmo quem está escrevendo o livro de Apocalipse, né, foi o João. E você lembra lá, logo no início dos evangelhos, teve uma pessoa que também chamou Jesus de o Cordeiro. Você consegue lembrar quem foi? Essa pergunta é meio difícil, né? Não me lembro. Não. Antes de Jesus ser batizado, teve uma pessoa que falou assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você consegue lembrar? Isso, perfeito. Boa, Pedrinho. João Batista. João Batista chegou e, ao ver Jesus se aproximando, até mesmo antes de conhecê-lo, se eu não me engano também, né? Ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no início dos evangelhos, né? No livro de Mateus. Se eu não me engano, também está descrito no livro de Lucas, de João. Aí, continuando, tá vendo que eu também grifei em vermelho, né? Ele fala: digno é o Cordeiro de receber riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Tá vendo? Nós comentamos bastante sobre isso, né? Mas aqui ele menciona que o Cordeiro é digno de receber a glória. Mas vamos continuar lendo. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam louvor, a honra, a glória e o poder, para todo sempre. Lembra também que naquela passagem de Isaías ele fala sobre louvor também? Que não darei a imagem do meu louvor, se não me engano. Então, mas aqui ele também fala, que seja um louvor, entende? Mas continuando. A honra e a glória, o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Percebe-se que
aqui menciona todas as criaturas, né, existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e os 4 seres viventes e os anciões se prostrando diante do Cordeiro, percebe? E adorando. Sim. Percebe? Aí eu também grifei se o adoraram, também é muito importante. Percebeu que o Cordeiro a gente já percebemos que está falando sobre Jesus. E viu que tem uma passagem na Bíblia onde eles estão adorando a Jesus? Percebeu? Beleza. Não tem só essa não, eu ainda não coloquei na apresentação aqui, mas tem várias outras passagens na Bíblia que mostram a adoração a Jesus, né? Até mesmo no livro de Mateus, né? Na visita dos Reis Magos. Fala que os Reis Magos o adoraram a Jesus. No livro de João também tem uma outra passagem que Jesus ele curou um cego de nascença. E depois que os fariseus expulsaram ele da sinagoga, Jesus se revelou a ele, falou que ele era o Cristo e ele o adorou, entende? No final do livro de Mateus também, fala assim, alguns discípulos duvidaram, mas outros o adoraram. Claro, estou falando assim das minhas palavras, né? Mas a frase é mais ou menos assim que está escrito, mas especificamente fala assim, o adoraram, percebeu? Depois eu vou colocar as passagens aqui nessa apresentação para ficar mais organizado. Estou só comentando assim por alto. Mas outra coisa que eu ia comentar, Pedrinho, que depois, quando você tiver a oportunidade, tenta ler esse capítulo de Apocalipse 5, tudo. Nós lemos do 9 ao 14. Mas o capítulo 5, ele fala várias coisas muito impressionantes. Entende? Até mesmo o próprio capítulo 4, ele menciona bastante sobre glória a Deus, né? E fala aquele que está sentado no trono, se referindo a Deus Pai, né? E aqui no capítulo 5 ele já começa a se referir, ele se refere ao Cordeiro. Pode continuar? Pode, tá, continuando. Beleza. Por que eu tô falando isso de ler o capítulo todo? Porque aqui a gente leu só esse trecho, né? Mas tem várias coisas muito interessantes nesse capítulo. Por exemplo, quem são esses 4 seres viventes que a gente mencionou? Que selo é esse, de abrir os seus selos, de receber esse livro? Que livro é esse? Entende? No capítulo ele menciona mais sobre isso. Entende? A gente está, para a gente poder estudar o tema da glória a Deus, eu estou lendo esses trechos assim mais focados, né? Mas é muito importante mesmo, que nem eu comentei no início, antes da gente ler essa passagem, a gente entender a Bíblia como um todo, entende? Sim. Deixa eu ver. Resumindo é isso. Continuando. Então, não podemos glorificar Jesus? Eu coloquei a apresentação com esse foco, lembrando aquilo que a gente tinha lido no início. Falando assim, que Deus é digno, falando sobre o Senhor, né, Deus Pai, que Ele é digno e Ele merece. Mas aqui, ao lermos essa passagem, nós percebemos que fala exatamente a mesma coisa. Que Jesus ele é digno, entende? Que Jesus ele é digno, que Jesus ele merece, entende? Pois foste morto, com teu sangue compraste para Deus, entende? Por exemplo, assim como Deus Pai foi referido, não só Deus Pai, né, na verdade, até mesmo o próprio Cristo já estava com Deus ao longo da criação. O próprio Evangelho de João fala sobre isso, né? Que por ele foram criadas todas as coisas, no início do Evangelho de João. Mas enfim, voltando, que Deus Pai, ele é digno de receber a glória, que ele fez uma coisa pelo qual uma coisa tão grande, né, tão gloriosa, pelo qual ele é digno de receber a glória, que foi a criação. Pô, caramba, quem fez aquilo que ele fez, entendeu? Criou todas as coisas, criou o universo, entende? Mas a mesma coisa, digamos assim, fez Jesus. Não só ele também estava lá relacionado na criação, como também ele salvou toda a humanidade, entendeu? Por exemplo, de dizer, né? Ele deu uma oportunidade para toda a humanidade de se reconciliar com Deus e ter a vida eterna, entende? Se arrepender dos seus pecados, ter fé nele, e aqueles que tiverem fé nele, consequentemente, receberiam a graça, a misericórdia de Deus, né? O perdão dos pecados e a vida eterna. Entende? Que, nossa, uma coisa assim, extremamente grande, né? Porque senão todos nós seríamos condenados ao inferno. Porque todos nós somos falhos e pecadores.
Deus seria perfeitamente justo. Entende? Sim. Mas foi por Jesus que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Aí, continuando, resumindo é isso. Quer comentar alguma coisa até aí? Não. Não? Show? Aí eu separei uma outra passagem, em Hebreus 1, versículo 3, diz assim: o Filho é o esplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Nossa, esse versículo é muito bonito. Eu também gosto muito de como é que o livro de Hebreus começa. E ele diz assim, tá vendo que o Filho é o esplendor da glória de Deus, é como se fosse o clímax, o cume, né? Toda a glória de Deus que tem como um fundamento o próprio Cristo, entende? E lá no livro de Gênesis menciona que nós, os seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas Jesus Cristo não. Ele fala que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus, entende? Ele é exato, entende? Exatamente, entende? Não somente isso, como no livro de João, no Evangelho, lá no início, ele fala que Jesus já estava com Deus no princípio, entende? Se ele estava com Deus no princípio, então não houve nenhum momento onde não existisse Jesus, entende? Se ele estava com Deus no princípio, entende? Imagina que o tempo fosse uma régua. Imagina que a gente pudesse voltar toda essa régua lá para o princípio, digamos assim, onde não pudesse voltar mais nessa régua. E lá, no início dessa régua, Jesus estava lá, então significa que nunca houve um tempo onde não houvesse Jesus. Percebeu? Sim. Então, Jesus, embora sendo chamado filho, ele nunca foi criado. Entende? Ele sempre existiu, ele é eterno, assim como Deus. Entende? Continuando, deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Quer falar mais uma coisa? Enquanto eu tô pensando aqui? Não? Deixa eu ver... Acho que resumindo é isso. E é claro, né? É importante mencionar que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, né? Alguém poderia dizer, se Jesus morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, através dele nós temos o perdão de Deus, significa que nós podemos pecar à vontade, que tá tranquilão, né? Já que Jesus nos perdoa, entendeu? O que você acha? Não, porque como você disse uma vez, Deus não quer um filho mimado. Também, boa, né? Assim, ao mesmo tempo que Jesus nos perdoa, ele também diz, vai e não peques mais. Entende? Até mesmo aquela mulher que iria ser apedrejada, que poderia ser apedrejada, né? Jesus perdoou ela, não perdoa? Só que ele não falou assim, vai, à vontade, se joga no mundão, continua traindo seu marido mesmo, peca à vontade, que tá tranquilão. Não, entendeu? Ele falou, vai e não peques mais. Percebeu?